Bom dia, meus amores. A nossa aula de hoje é de português e você vai abrir comigo o seu módulo 3 na página 43. Nós vamos fazer uma interpretação hoje de um texto, né, que é um poema. Vamos relembrar como que é estruturado um poema, como que um poema ele é dividido. Nós já estudamos esse gênero literário, né, esse tipo de texto, e hoje nós vamos revê-lo, né, relembrando a sua estrutura, as suas partes. Então me acompanha aqui, ó, nessa leitura. Tá dizendo assim: você leu um texto expositivo. O que é um texto expositivo mesmo? É um texto, né, que tem a função de divulgar uma informação. Um texto que a finalidade dele é aumentar o nosso conhecimento através das informações que ele divulga. Então, você leu um texto expositivo que explicava por que as crianças não devem trabalhar. Esse foi o último texto que nós fizemos interpretação aqui no nosso módulo 3. As crianças têm diversos direitos e o trabalho infantil atrapalha o cumprimento desses direitos. O trecho do poema a seguir faz parte de um livro intitulado Direitos Universais das Crianças e dos Jovens. Quais desses direitos você conhece? Quais são os direitos da criança que você conhece? A gente sabe, né, que criança ela tem direito à saúde, à educação, a uma moradia. Criança tem direito a ter um nome, a uma segurança. Que outros direitos da criança e dos jovens, né, você conhece? Responde aí para mim. Nesse livro, o escritor Flávio de Souza explica em forma de poesia alguns desses direitos. E nós vamos ler um trecho desse livro aqui, ó. O título é Devaneando Devagar. Devaneando significa sonhando, imaginando. Então o poema ele começa falando devaneando, ou seja, sonhando, imaginando. E diz assim: devaneando, todas as crianças têm o direito de fazer o que todas as outras podem. Os direitos são os mesmos para todas. E não são só alguns, são todos mesmo. E todas, independente da idade, na praia, no campo, na cidade. Todas as crianças, sem exceção, ou seja, todas as crianças, né, sem tirar nenhuma, podem e devem, sem inibição. Inibição significa proibição. Então, sem nenhum impedimento, sem nenhuma proibição, todas as crianças, sem exceção, podem e devem, sem inibição, sem nenhum impedimento, sem nenhuma proibição, brincar antes de mais nada. E por gosto, por curiosidade, por interesse, por amizade, contar piada e dar muita risada. Vamos para a próxima página, vamos para 44, continuar lendo. E estudar, pesquisar, descobrir, imaginar, inventar, construir, perguntar, responder, conhecer, investigar, experimentar, desmontar, consertar, compartilhar, aprender e crescer. Olha quantos direitos a criança tem. E ter chance e tempo para serem apresentadas a novos amigos, conversar animadamente, rir, pular, chorar de contente, jogar, competir, esconder, procurar, achar, buscar o saber e se divertir o suficiente. Deixa eu ver que ajustar a câmera aqui rapidinho, que ela saiu do lugar, da posição. Vamos continuar aqui, ó.
Vamos lá. Toda criança precisa saber que deve ter um lugar para viver e para merecer, basta nascer. Tem o direito de ter toda garotada uma morada. Agora nós vamos para a página 45. Todo filho, afilhado, sobrinho e neto devem pisar em chão firme, com paredes nos lados, atrás e na frente, e ter sobre a cabeça, além de cabelo e afeto, um teto. Um apartamento novo ou um sobrado antigo, uma cabana, uma oca e um iglu são bons para morar. O importante é que seja um lugar seguro e confortável como um amigo, um abrigo. Do mesmo jeito que todo botão precisa de uma casa para se encaixar, seja numa casinha, seja num casarão, o certo é toda criança ter onde morar, um lar. Aqui embaixo fala um pouquinho sobre esse autor, o Flávio de Souza, os sonhos dele de criança, o que ele se tornou quando virou adulto, por que ele virou autor e, além de autor, que outras profissões ele seguiu. Então depois esteja lendo aí para que você conheça um pouquinho mais sobre esse autor, ok? Nós vamos para a página 46. Tem uma interpretação para a gente fazer aqui, oralmente. A primeira pergunta é assim: o que você achou do poema que leu? 2. Você já conhecia todos os direitos das crianças citados no poema? Lembrando que é para responder de forma oral, ok? Agora nós vamos para a interpretação escrita. Vamos lá. Quais são as crianças que têm os direitos citados no poema? Antes da gente começar a interpretar aqui, eu quero relembrar com vocês a estrutura de um poema. Você deve ter percebido que meu poema está todo dividido, né? E eu dividi o meu poema em estrofes. O que é uma estrofe mesmo? Nós estudamos isso, né, lá no primeiro bimestre, e a gente aprendeu que cada linha do poema é um verso. Cada linha do poema é um verso. E quando eu tenho um conjunto de versos, isso forma uma estrofe. E de uma estrofe para outra, existe sempre um espaço. Tá vendo? Então, aqui, eu tenho um conjunto de versos que eu separei. Essa é a primeira estrofe, a estrofe 1. Aí você vai observar que tem um espaço separando essa estrofe da próxima. Então, essa é a característica, né, para você identificar as estrofes. Sempre vai ter um espaço entre elas, um espaço entre elas. Então, eu separei o nosso poema aqui em estrofes. Então, lá está perguntando quais são as crianças que têm os direitos citados no poema. Aqui, na segunda estrofe, responde exatamente essa pergunta. Ele diz: todas as crianças, sem exceção. Todas as crianças têm os direitos citados no poema. Então, essa é a resposta da questão 1. Quais são as crianças... Vamos lá ler a pergunta novamente, Quais são as crianças que têm os direitos citados no poema? Como a gente acabou de ver, todas as crianças, sem exceção, ok? 2. Em sua opinião, todas as crianças conseguem ter todos esses direitos? Essa é uma resposta, pessoal, é a sua opinião. Então, pensa aí, todas as crianças conseguem mesmo ter esses direitos? Todas as crianças conseguem frequentar uma escola? Todas as crianças têm uma casa para morar? Todas as crianças têm direito à saúde de qualidade? Pensa aí, todas elas conseguem ter todos esses direitos? 3.
releia alguns versos do poema e assinale com um X a alternativa correta. Os versos dizem assim: todas as crianças têm o direito de fazer o que todas as outras podem. Os direitos são os mesmos para todas. Vou reler para você o último verso. Os direitos são os mesmos para todas. Então, nós vamos ver qual dessas alternativas está correta. A primeira alternativa diz assim: esses versos defendem a igualdade de direitos das crianças, independente de suas diferenças ou limitações físicas, sociais. A segunda alternativa diz assim: esses versos mostram que todas as crianças têm direitos, mas que os direitos delas são diferentes. Olha, aqui a gente já encontra o erro. Aqui diz que os direitos delas são diferentes, mas o trecho do poema diz que os direitos são os mesmos para todas. Se são os mesmos, os direitos delas não são diferentes de forma nenhuma. Os versos defendem a igualdade de direitos. Quando ele diz que os direitos são os mesmos para todas, ele quer dizer que todas as crianças têm os mesmos direitos, os direitos são iguais. Então, os versos defendem a igualdade, os direitos são iguais para todas. Entendido? Vamos para a página 47. A segunda estrofe do poema aborda qual direito da criança? Qual o direito das crianças? Nós vamos voltar lá no poema, Eu separei lá, como eu falei, em estrofe, então nós vamos achar a segunda estrofe do poema. Vamos voltando aqui. Aqui está a segunda estrofe, a estrofe 2. Essa estrofe, ela aborda qual o direito das crianças. Aqui diz que todas as crianças, sem exceção, podem e devem, sem inibição, brincar antes de mais nada. Então, qual é o direito que está sendo abordado aqui? O direito de brincar. Então, nós vamos lá assinalar a resposta correta. Aqui, é o direito de brincar. Ok? 5. Quinta questão. A maioria das palavras apresentadas na terceira estrofe pertence a que classe gramatical? Antes da gente ir lá na terceira estrofe ver quais são as palavras que estão sendo apresentadas, nós vamos relembrar o que é classe gramatical. Nós temos estudado algumas classes gramaticais. O que é uma classe gramatical? São as classificações das palavras. Cada palavra da língua portuguesa, da nossa língua, ela recebe uma classificação. Algumas são substantivos, são nomes. Outras são adjetivos, são características. Outras são pronomes, são palavras que substituem os nomes. Por exemplo, ao invés de eu dizer Verônica, que é um nome, eu posso substituir Verônica por um pronome, eu posso dizer eu. Então, algumas são pronomes, substituem os nomes. Outras são verbos. Nós estudamos os verbos que indicam ação. Você se lembra? Aqueles que a gente pode praticar. Então, essas são algumas classes gramaticais, algumas classificações das palavras da nossa língua. Nós vamos lá na terceira estrofe do poema para a gente ver as palavras que estão sendo citadas lá, se elas são substantivos, ou seja, se elas são nomes, se elas são características, Adjetivo é uma característica. Se elas são pronomes, se elas estão substituindo algum nome, nós estudamos os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Você se lembra disso?
Então, nós vamos lá ver se essas palavras são pronomes ou se elas são verbos, né? Ações que podem ser praticadas. Então, vamos voltar comigo lá na terceira estrofe do poema. Vamos lá. A terceira estrofe está na página 44. Tá aqui a terceira estrofe. A terceira estrofe do poema começa aqui, ó. E estudar, pesquisar, descobrir, imaginar, inventar, construir, perguntar, responder, conhecer, investigar, experimentar, desmontar, consertar, compartilhar, aprender e crescer. Essas palavras, vamos analisar cada classe gramatical, cada classificação daquelas que está dizendo lá na página 47. Essas palavras aqui são nomes de alguma coisa? Inventar é nome de alguma coisa? Responder é nome de alguma coisa? Construir é nome de alguma coisa? Não, né? Não são nomes, então não são substantivos. Agora vamos pensar, essas palavras estão dando características, uma qualidade, um defeito, uma característica para algum nome? Também não. Então, se elas não são características, não são adjetivos. Essas palavras estão substituindo algum nome? Eu posso trocar nome por algumas dessas palavras? Também não. Então, elas não são pronomes. Essas palavras estão indicando ações que podem ser praticadas? Sim. Olha, eu posso praticar a ação de estudar, eu posso praticar a ação de pesquisar, eu posso praticar a ação de responder, de investigar, de consertar, de aprender. Então, todas essas palavras estão indicando ações. E a gente aprendeu que ações fazem parte de qual classe gramatical? Representam qual classe gramatical? Qual classe das palavras? Ações são verbos. Foi isso que a gente estudou? Então, nós vamos lá marcar. Todas aquelas palavras pertencem à classe dos verbos. Verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza, mas nós estudamos os verbos de ação. E lá no texto, todos eles são verbos de ação. Então, aqui, ó, contornando a alternativa verbo. Essas palavras se referem a qual direito das crianças? Quando o poema fala lá, né, daquelas palavras que a gente acabou de ler, daqueles verbos que a gente acabou de ler, aprender, pesquisar, conhecer. Qual direito das crianças essas palavras se referem? A qual? É o direito de estudar? É o direito à saúde? É o direito de brincar ou é o direito à moradia? Quando eu falo em aprender, pesquisar, descobrir, conhecer, isso está relacionado ao direito de estudar, certo? Então, você vai responder aqui, ó. Essas palavras se referem a qual direito das crianças? Direito de estudar. Sexta questão. Releia a sexta estrofe do poema e responda às questões. Letra A. Essa estrofe trata sobre qual direito das crianças? Nós vamos lá na sexta estrofe para ver qual é o direito que está sendo mencionado lá. Sexta estrofe. Ó, essa aqui é a sexta estrofe. Vou virar minha câmera aqui um pouquinho, ó, para você ver que eu numerei aqui, ó. Sexta estrofe. Toda criança precisa saber que deve ter um lugar para viver. E para merecer, basta nascer. Tem o direito de ter toda garotada uma morada. Então, qual é o direito da criança que está sendo mencionado nessa estrofe? O direito a uma moradia. Correto? Então, é isso que você vai responder lá na letra A da sexta questão. Agora, na letra B,
da sexta questão? Ó, vamos voltar lá rapidinho. Na letra B, está perguntando, de acordo com o poema, para uma criança merecer esse direito, basta ela nascer. O que significa isso? Para uma criança merecer esse direito, basta ela nascer. Isso significa que todas as crianças possuem esse direito. Se basta ela nascer, nasceu, ela já tem esse direito. Então, todas as crianças possuem esse direito. É isso que significa. É isso que você vai responder aí. Significa que todas as crianças possuem esse direito. Ok? Número 7. Quais são os tipos de moradia citados na 8ª estrofe do poema? Vamos lá na 8ª estrofe, para a gente ver quais são os tipos de moradia que estão sendo citados lá. Ó, 8ª estrofe. Aqui diz assim, ó. Um apartamento novo ou um sobrado antigo, uma cabana, uma oca, um iglu são bons para morar. O importante é que seja um lugar seguro e confortável, como um amigo, um abrigo. Quais são os tipos de moradia que estão sendo citados aqui? Ó, um apartamento novo, um sobrado antigo, uma cabana, uma oca e um iglu. São tipos de moradia. São esses que você vai citar lá na questão 7, ok? Os tipos de moradia. Ó, você vai escrever aqui. Os tipos de moradia: um apartamento novo, um sobrado antigo, uma cabana, uma oca e um iglu. 8. Qual é a sua moradia? Em que tipo de casa você mora? É um apartamento? É um sobrado? Responde aí qual é a sua moradia. 9. Lá na página 48. Vamos lá. Na última estrofe, nós encontramos o diminutivo e o aumentativo da palavra casa. Qual é o sentido dessas palavras no poema? Vamos lá na última estrofe. Ó, a última estrofe do poema. Do mesmo jeito que todo botão precisa de uma casa para se encaixar, seja uma casinha, seja num casarão. O que significa essa casinha aqui? Aqui o autor está se referindo às casas simples, né? Pessoas que vivem em casas mais simples. E quando ele diz um casarão, são as casas mais sofisticadas, as casas mais caras, as mais chiques. Então é isso que nós vamos responder lá na questão 9. Qual é o sentido dessas palavras? Casinha significa casa mais simples. Casarão, casa mais sofisticada, ok? Então, responda lá na questão 9. 10. Vamos lá. Releia a segunda estrofe do poema e sublinhe as palavras que rimam entre si, ou seja, que apresentam o som final semelhante. Nós já estudamos rima também. Rimar é apresentar o som final semelhante. Não precisa ter a mesma escrita, mas precisa ter um som final semelhante. E nós vamos usar uma cor diferente para cada par de rimas. Vamos achar aqui então, ó. Todas as crianças, sem exceção, podem e devem, sem inibição, ó. Aqui nós já temos o som final semelhante, ó. Exceção, inibição. O som final delas é, na verdade, aqui é igual, né? O som é igual, o som final. Exceção, inibição. Então, nós vamos escolher aqui, eu vou escolher o vermelho para destacar esse par de rima aqui. Exceção rima com inibição. Vamos continuar então. Brincar antes de mais nada. E por gosto, por curiosidade, por interesse, por amizade. Ó, curiosidade, amizade. Notem que o som final é semelhante. Curiosidade, amizade. Percebeu?
Então, aqui eu tenho outro par de rima. E eu preciso de uma cor diferente para elas. Então, eu vou botar aqui, ó, curiosidade, rima com amizade. Você pode escolher outra cor aí para você marcar esse par de rima. Contar piada e dar muita risada. Aqui, brincar antes de mais nada, contar piada e dar muita risada. Ó, nada, risada. Então, aqui eu tenho mais um par de rimas. E eu vou escolher uma outra cor para ele. Ó, nada, rima com risada. Nada, risada. O som final é semelhante. Com base nas palavras que você sublinhou, essas palavras que a gente acabou de marcar aí, né, que rimam, com base nessas palavras, marque um X na alternativa correta sobre as rimas dessa estrofe. Vamos ver. Aqui diz assim, ó, o primeiro verso rima com o segundo. Vamos confirmar? O primeiro verso, lembrando que verso é cada linha. O primeiro verso rima com o segundo. Ok, está certo. Exceção rima com inibição. Aí aqui diz assim, o terceiro verso rima com o quarto. Vamos ver. O terceiro rima com o quarto. Não, nada não rima com curiosidade. Então, essa alternativa está errada. Vamos ver essa, conferir. O primeiro verso rima com o segundo. Sim, nós já vimos que o primeiro rima com o segundo. O terceiro rima com o sexto. Ó, o terceiro rima com o sexto. Então, essa é a alternativa correta, ó. E o quarto rima com o quinto. O quarto rima com o quinto. Se você quiser depois, você pode estar numerando os versos aqui, ó, para ficar mais fácil para você identificar o que está sendo dito ali, ó. Numerando assim, aqui é 1, tá, gente? É porque saiu feio aqui o 1, mas é 1 aqui. Deixa eu ver que eu mexi agora, vai apagar os outros, tá? Aqui é o primeiro. Então, aqui, ó, o primeiro rima com o segundo, ó, o primeiro com o segundo. Depois, o terceiro com o sexto, ó, o terceiro com o sexto. E por último, o quarto com o quinto, ó, o quarto com o quinto. Então, a alternativa correta é essa aqui. Você observou que esse poema faz parte do livro Direitos Universais das Crianças e dos Jovens. Além dos livros, onde mais é possível encontrar poemas? Nós podemos encontrar poemas em revistas, em jornais, na internet. Então, você pode responder aí, né? Podemos encontrar poemas em revistas, jornais e na internet, ok? Agora, nós vamos completar aqui sobre esse gênero literário, sobre o poema. O poema é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial. Ele é escrito em, nós vimos lá, né, que o nosso poema, né, é escrito em versos, não foi isso? Cada linha do poema nós vimos que é um verso. Então, o poema ele é escrito em versos. E quando eu formo um conjunto de versos, nós temos uma estrofe, não foi isso que a gente viu? Esses versos são organizados em estrofes. E pode apresentar, quando eu tenho o som final semelhante, o que é isso? Pode apresentar o quê? Um som final semelhante são rimas. Então, isso é um poema. É um texto que trabalha a linguagem de um modo especial. Ele é escrito em versos, organizado
em estrofes e pode apresentar rimas. Então, finalizamos aqui a nossa interpretação de hoje. Capriche aí na sua atividade, responda com uma letra bonita, tá? Não se esqueça de iniciar as respostas com letra maiúscula, de pontuar as suas respostas. E daqui a pouco você confere tudo aqui no nosso gabarito, combinado? Um beijo, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.